gravação. Então vamos lá, gente. Iniciando nossa aula de hoje, nosso assunto são as sessões 3.3 e 3.4. Espero que os senhores tenham dado uma revisada no material antes de vir para a aula. De qualquer forma, temos um embasamento teórico, que é um resumo do que nós temos no material didático. O que nós vamos discutir hoje são teorias econômicas, que é a parte de história, né? Um pouco de história. E nós vamos falar também sobre microeconomia. Tá? A princípio, nós vamos discutir um pouco, dar um embasamento, né, de ambos os assuntos, e depois nós vamos discutir o estudo de caso de cada um deles. Tá bom? Então, vamos lá? Um pouco de teoria econômica, gente. Origens da economia, né? Vamos lá? Fase pré-científica. A economia ela é dividida em duas fases distintas, né? Você tem a pré-científica, né? E você tem também, deixa eu só pegar um nome para não falar besteira, tá? A científica econômica, tá? São duas fases distintas que se iniciam há aproximadamente oficialmente dizendo, há uns 4.000 anos atrás, tá? A fase pré-científica ela começou a ser formada a partir de estudos filosóficos da antiguidade grega, né? Então, nós estamos falando daquele tempo antes do Império Romano, né? Há uns 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, por aí. Com a presença de personagens históricos muito conhecidos, como Platão, Aristóteles e Xenofonte, que usavam alguns conceitos econômicos através de doutrinas teológico-filosóficas. Nesta mesma fase surgiu o conceito do mercantilismo. Gente, nós estamos falando de uma época da humanidade em que o comércio era todo realizado através de escambo, certo? Bom, escambo, troca de mercadorias, né? Por serviços e vice-versa. Então, nós estamos falando de uma época em que a humanidade começava a se organizar em comunidades, né? Então, estamos olhando lá para trás, né? Não estou falando de pré-história, estou falando de algo em torno de 4.000 a 5.000 anos atrás. As primeiras comunidades se organizando, né? Podemos avançar até um pouco mais. Vamos dizer aí algo em torno de seus 8.000 anos, né? Estamos falando de uma época em que os seres humanos ainda se organizavam em tribos nômades, né? Que viajavam através, em especial, da Ásia e da África. Então, a raça humana, ela tradicionalmente, no começo, ela visava apenas o escambo. Então, eu trocava um pedaço de carne por um serviço para você realizar para mim, certo? Curiosamente, algumas partes do mundo, hoje, ainda realizam esse tipo de tarefa. Em especial, a África Central e Setentrional. Eles ainda executam esse tipo de procedimento, né? Eu tenho aqui 10 sacas de açúcar. Você tem quanto de arroz que você estaria disposto a trocar comigo? Eu vou trocar com você aí, sei lá, umas 5 sacas de açúcar por 2 balais de fruta, certo? Ou então, eu preciso limpar ali aquela área, quanto você cobra? Dê para mim aí, sei lá, 4 pacotes de arroz aí que eu faço. Isso ainda não é muito executado na África, realmente, de fato. Mas existem locais, aqui mesmo no Brasil, né,
em que isso ainda é feito. Quantas vezes as pessoas não batem às nossas portas pedindo por algum trabalho em troca de um prato de arroz, um prato de comida? Quantas vezes nós não fazemos favores, né? Favores para algumas pessoas em troca de outros favores, né? Então, o escambo, ele faz parte da humanidade desde o primórdio, desde o começo. Esse é um tipo de comércio que nasceu com a humanidade, tá? Ele foi evoluindo ao longo do tempo, e aqui mais próximo aqui dos anos 500 antes de Cristo, aproximadamente, esses filósofos começaram a empregar certos conhecimentos, né, teológicos. E reparem, gente, é importante a gente entender que o comércio, logo no início, era muito próximo da religião, certo? Muitos templos empregavam pessoas em troca de produtos, em troca de itens alimentícios. Eu te dou casa e comida e você faz o serviço de limpeza do templo. Antigamente isso era muito realizado, né? Hoje em dia, como eu falei para vocês, alguns lugares do mundo ainda realizam esse tipo de comércio. Trocam serviços por outros bens. Acontece? Sim, acontece. Tá? Inclusive aqui no Brasil, nas regiões mais pobres, isso é muito comum, né? A pessoa chega lá, eu não me esqueço de uma vez indo para Ponta Porã, só que por Maracaju, né? Maracaju, Vista Alegre, Ponta Porã. Não, a rota certa. Cidrolândia, Maracaju, Vista Alegre, Ponta Porã. Eu me lembro de ter passado próximo a uma cidadezinha bem pequena que tem no trecho, e tinha um quebra-mola, eu tive que diminuir a velocidade para passar pelo quebra-mola. E, curiosamente, uma senhora encostou assim próximo de mim: moço, o senhor não teria um dinheiro aí e tal, né, para me ajudar e tal? Falou: senhora, dinheiro eu não tenho. Então o senhor não tem aí uma comida, alguma coisa para me dar tal? Eu peço para o meu menino dar uma limpada nos vidros do seu carro. Gente, quantas e quantas vezes nós já fomos confrontados com esse tipo de coisa? Inúmeras. Inúmeras. Aqui mesmo em Campo Grande, né? Isso é algo, e curiosamente, eu imagino que vocês devam saber disso. Quem não sabe, por favor, né? Se cientifique, que isso é algo que é inerente à espécie humana e existe desde os primórdios da espécie humana. Nós chamamos isso de escambo, né? Então, só que com a evolução e o estudo, né, das civilizações lá do início da espécie humana, da raça humana, da nossa humanidade, né, como um todo, eles começaram a fazer algum estudo em cima de algumas doutrinas, né, que eram empregadas pela teologia da época, a religião, combinada com a filosofia. Então, dessa combinação, dessa necessidade, nasceu o conceito do mercantilismo. E o que seria esse mercantilismo? Vamos dar uma olhada? Política mercantilista possui a ênfase a existência do comércio exterior e as transações comerciais internas de uma sociedade como fator de enriquecimento. Olha, teve uma mudança gigante, né? Nós saímos de uma prática de troca de serviços por itens e entramos em uma espécie de roda-moinho, vamos dizer assim, no qual surgiu alguns conceitos que são empregados até hoje, tá? É importante a gente entender isso aqui, ó.
Tal preceito envolvia o acúmulo da riqueza proveniente de metais. Olha só, até que os metais evoluíram com a criação da moeda. Quantos de vocês já não ouviram falar, lá no começo da história, que as primeiras moedas que foram cunhadas não eram moedas metálicas? Não. Eram moedas de latão, que depois evoluíram para o bronze, posteriormente evoluíram para a prata e o ouro, certo? E a introdução da moeda como forma de troca, ela foi introduzida pela política mercantilista. Então, isso vem, gente, de 3.000 anos atrás, né? Os mercantilistas diziam que um governo era forte à medida que tinha muito metal em seus estoques. Repara que está usando a palavra metal, porque não está especificando, né? No começo era usado o latão, depois o bronze, a prata e aí o ouro. O problema é que tal visão deu origem a muitas guerras, como nós sabemos. Nós podemos citar várias, né? Talvez das mais famosas. Quem de vocês já não tem ouvido falar do filme 300? Né? E da continuação do filme? Toda a guerra, né, narrada em 300, ela, do ponto de vista histórico, tá? Não estou falando do filme propriamente dito, mas estou falando do ponto de vista histórico. Pelo ponto de vista histórico, a guerra... Só um minutinho, gente. Deixa o desagradável sair aqui e a gente volta. Espera um pouquinho. Pronto. Então, do ponto de vista histórico, essa guerra que ocorreu, que levou, né, foi uma guerra, foi a invasão persa, né, da Grécia. Essa guerra, ela foi motivada especialmente não pela vontade de conquista, né, do imperador persa Xerxes, mas sim pelo desejo do imperador de possuir as riquezas existentes na Grécia. Não só a cultura, como também os bens valiosos mesmo, né? As pedras preciosas, o ouro, todo o conhecimento existente na Grécia da época. Então, ela não foi motivada exclusivamente por um capricho do imperador. Não. Ele queria bens. Ele queria... Só um minutinho. Ele queria propriedades. Ele queria adquirir bens e riquezas que pertenciam aos gregos. Ele cobiçava isso. E olha só, é muito comum, se a gente olhar para trás, na história, vocês se depararem com inúmeras guerras que tiveram um lado muito mais econômico do que um lado vingativo, né? Nós temos, por exemplo, as conquistas romanas, elas visavam especialmente o controle das rotas de comércio da época. Então tem toda uma história por trás disso. Não é simplesmente dizer que, não, foi a sede a sede de poder. Não, mas geralmente sede de poder é a camuflagem para cobiça da riqueza do vizinho. Um dos principais ativos, vamos dizer assim, que interessava muito aos reis e conquistadores da época, além das riquezas materiais, também dizia muito sobre a propriedade da terra, a riqueza da terra em si. Então, nós temos muitas guerras que anexaram territórios, né? Os romanos faziam muito isso.
na época, né? E geralmente isso estava ligado ao controle de rotas de comércio, controle de fontes de água, em especial, e controle de vastas regiões de terra produtiva. Gente, isso é importante. A visão da época era: quanto mais terras produtivas o império tiver, maior vai ser a produtividade desse império. Então, os romanos levavam isso ao pé da letra, tá certo? E eles pensavam exatamente dessa forma. Então, é importante a gente entender esse contexto para a gente compreender algumas teorias que vieram depois do advento dessas guerras e de toda a consolidação do modelo mercantilista da época, tá? Algumas das principais características daquele período, ó, da fase científica, né, pré-científica, foi o alicerce de todos os contextos históricos que envolvem as atividades econômicas. Até hoje, nós nos relembramos de diversos fatos, de diversos ensinamentos ou doutrinas econômicas que foram empregadas no começo e são empregadas até hoje, vocês vão ver. Pregavam que a religião deixou de ser a regente da economia, dando espaço para que o Estado assumisse essa função, gerindo as questões sociais e econômicas dos países. Então, o que nós temos? No momento anterior, nós temos a economia toda voltada à religião, girando ao redor da parte religiosa, propriamente dita. E com o advento do mercantilismo, foi tirado esse poder, foi tirado essa regência, né, da mão da religião, ou das religiões, porque na época nós tínhamos religiões politeístas, né? Que o diga, por exemplo, o Estado egípcio da época. Nós tínhamos vários deuses, né? Deusas. Para os gregos, nós tínhamos o panteão, né, dos deuses gregos, que depois foi traduzido, né, e incorporado à cultura romana, com o panteão dos deuses romanos, né? Então, existia todo um comércio, todo um controle disso antes da imposição das políticas mercantilistas, porque aí o Estado começou a tomar conta da economia. Houve uma mudança aí, né? Uma mudança radical que foi empregada e evoluiu até os modelos que nós temos hoje. O escambo, né, que era a troca de materiais por outros materiais ou serviços, foi substituído pela troca de mercadorias por moedas, dinheiro. Né? Foi o advento da economia baseada na moeda do país. Né? E proporcionou o surgimento dos grandes capitais financeiros. Diga-se de passagem, o surgimento das primeiras superpotências da época. Durante o período, a Grécia e a Macedônia, dos quais nós temos como representante Alexandre o Grande. Em seguida, Roma, né, o Império Romano dominando a Europa, a Ásia, parte da Ásia, parte da Europa, parte da África. Quando eu digo parte da Europa, porque o Império Romano não dominou toda a Europa, né? Em seguida, posterior a isso, foram os impérios muçulmanos, que tomaram praticamente todo o Império Romano, né? E que só deixaram de perder seu poder próximo ao descobrimento da América em 1496, se não me falha agora. Então, nós temos um período grande de dominação desses impérios no mundo, né? Muito bem. Aqui nós temos um gráfico que mostra para nós justamente o que eu estou explicando para vocês. Nós temos alguns filósofos famosos, né? E a evolução das teorias e doutrinas econômicas até o mercantilismo. Veja só, o mercantilismo durou, olha só, gente, quanto tempo durou as teorias empregadas pela fase
pré-científica. Foi até 1500, certo? Em 1500, com o surgimento do mercantilismo, né? Então, logo em seguida, nós temos os outros que veremos daqui a pouquinho, que é a fisiocracia, a partir do século XVIII, a escola clássica, na segunda metade do século XVIII e século XIX, a teoria neoclássica, de 1870 até o século XX, a teoria keynesiana, de 1883 a 1946, e o período recente da economia mundial, após 1970. Então a gente vai dar uma olhada nesses caras. Discutimos um pouco sobre os filósofos antigos, as teorias, né? Falamos sobre o mercantilismo, que foi inclusive um movimento que gerou os grandes descobrimentos, né? Tudo girando em torno de economia, óbvio. E agora a gente vai discutir um pouquinho o que veio depois, tá? Fisiocracia, escola clássica, neoclássica, keynesiana e o período recente. Essa fase eles chamam de fase científica econômica, pois ela evoluiu baseada das doutrinas antigas, incorporando a ciência ao invés da religião, certo? Então é uma fase posterior que foi subdividida em fisiocracia, escola clássica e neoclássica, o pensamento marxista, que faz parte da teoria neoclássica, e a teoria keynesiana. Vamos dar uma olhada rapidamente, discutindo um pouquinho sobre cada uma delas. Se possível, em algum momento, até citando exemplos, tá? A fisiocracia foi a primeira teoria econômica com caráter científico, na qual acreditava-se que as atividades econômicas deveriam ser regidas pela natureza. A palavra fisiocracia significa regras da natureza. Onde toda a produção agrícola, da pesca e da mineração viria toda a riqueza de um país, criticando os mercantilistas que enfatizavam a produção das fábricas e o comércio exterior como fontes da riqueza. Então a fisiocracia, ela olhava mais para dentro, né, gente? Ela olhava mais para um modelo no qual a produção agrícola, a pesca e a mineração produziriam toda a riqueza, certo? Nós sabemos hoje, com a experiência que temos e com a economia globalizada na qual vivemos, que um modelo assim não sobrevive sem o intercâmbio econômico e social que existe entre os países hoje em dia, né? Seria praticamente uma tentativa de fechamento de país se um determinado governo adotasse esse tipo de prática, vamos dizer assim, tá? Seria um suicídio, porque o país ele não pode viver exclusivamente com o que é produzido dentro dele, nos dias atuais, certo? Levando em consideração a economia globalizada que temos hoje. Vamos imaginar que algo assim ocorresse no Brasil hoje. O que vocês poderiam me dar de exemplo que nós perderíamos em termos de produtos? Vamos lá. Quero exemplos. Grande parte da tecnologia, professor? Grande parte da tecnologia atual, o Brasil tem um parque industrial e tecnológico razoável, que depende e muito da tecnologia estrangeira, especialmente dos insumos e matéria-prima. Então, a sua colocação é pertinente. Quem pode me dar outro exemplo? Exportação da carne? Exportação da carne. A carne produzida no país ela é suficiente para manter a população brasileira hoje? Sim. Sim, ela é suficiente. Tá certo. Não só a produção de carne, né, como a produção de hortifruti e granjeiros,
vamos dizer assim. Isso. Soja, grãos, né, professor? Isso. Só que pensa Importação só. de trigo, soja. Só que pensa só, com a quantidade de soja, trigo, milho que é produzida no país hoje, se nós fechássemos as porteiras desse país e falássemos, nada mais sai, tudo que aqui é produzido, aqui será consumido. Nós temos um índice de consumo tão alto em cima daquilo que é produzido no país hoje? Eu creio que não, professor. O que o Brasil produz, eu acredito que dá para alimentar a população. Aham. Mas é sobra, né? É muito. Nós produzimos bastante condição. Nós produzimos mais do que nós consumimos. Se for uma família de baixa renda, não sobra tanto assim, não. Eu O professor creio, está falando do produto, a plantação ou quantidade, né, professor? eu creio que o Carlos Ronald está cometendo um pequeno erro aí, Carlos. Pense a nível de país, não a nível de pessoas. A nível de país, a produção... Que dá sim, professor. Eu acredito que dá o suficiente. Carlos, vamos buscar, vamos fazer o seguinte, para que todo mundo possa entender. Vamos buscar dados? Vamos buscar dados. Produção agrícola do país em 2020. Olha só. Vou pegar, ó, IBGE, tá? Estimativa de agosto prevê safra recorde de 251,7 milhões de toneladas. Vamos dar uma olhada o que isso diz pra gente. Eu quero que todo mundo enxergue isso, tá? Ó, só que está marcado aqui, ó. A estimativa para a safra nacional de grãos, em que já era esperado um recorde, foi elevada mais uma vez em agosto e deve chegar a 251,7 milhões de toneladas em 2020, ficando 4,2% acima da safra de 2019. Muito bem. Se a gente analisar alguns dados de maneira bem fria e específica, acho que se a gente desse uma olhada maior aqui no que está falando no artigo, a gente ia chegar a essa conclusão. A gente produz muito mais do que consome. Isso é fato. Se nós adotássemos uma política de fisiocracia no Brasil hoje, fecham-se as porteiras, ninguém mais vende para fora. Tudo que aqui é produzido, aqui é consumido. Nós teríamos uma sobra imensa desta safra gigantesca que está sendo produzida. E é justamente isso que eu quero... creio que muitos iam parar de plantar, viu, professor? Eu não sei... O preço do produto ia baixar lá embaixo, não ia compensar, né? Vamos... Professor, Mas se a gente estiver analisando... Calma, um de cada vez. Ricardo, fala. Mas se a gente estiver analisando em questão de fechar as porteiras, não entra em consideração o preço, né? Porque o produto vai ficar só aqui, como o nosso preço é cotado em Chicago, questão do dólar e o preço do saco de soja, eu acredito que isso aí não interfira muito, né? Mas aí que tá, Ricardo. Fechar porteiras adotando a fisiocracia significa passar a ignorar taxações externas. Passar a ignorar valor de dólar, valor de moeda estrangeira, entre nós. Passar a ignorar tudo aquilo que seja fora do país. É isso o que significa adotar a fisiocracia. E tem, se eu não me engano, professor, acho que o trigo que nós produzimos aqui, ele não é suficiente para suprir a demanda dentro do mercado interno. Se eu não me engano, o trigo ele é exportado, uma boa parte também, não é? Você quer dizer importado? É isso mesmo, desculpa, importado. Isso, importado. Então vamos imaginar, vocês estão citando exemplos interessantes. Então não é somente a superprodução de alguns itens, mas a subprodução de alguns itens. Então nós teríamos um excesso de produtos que são criados e desenvolvidos aqui no país.
e nós teremos uma ausência grave de outros, os quais o país não produz o suficiente. Alguns de vocês podem citar, mas professor, isso é um cenário praticamente impossível de acontecer. No entanto, isso é impossível a partir do momento em que nós adotamos a política globalizada. A fisiocracia, ela existiu em um período do século XVIII. Estou falando nos anos 1700. Muitos países subsistiam apenas com aquilo que era produzido internamente. Então, essa é uma situação para nós que vivemos em um mundo globalizado, esta é uma situação completamente impensável. Agora, eu gostaria que vocês se colocassem, e é interessante a gente pensar nisso quando a gente está falando desse tipo de coisa. Eu gostaria que vocês se colocassem nessa posição. Eu vivo num país que ele só sobrevive com sua produção interna. Eu vivo num país onde eu não tenho intercâmbio com o mundo externo. Eu vivo num país em que a saúde, em que a tecnologia, ela só existe com aquilo que existe dentro do país. É algo interessante se pensar, né? Porque hoje, na sociedade globalizada em que vivemos, isso é impensável. Impensável. Faz uma experiência básica, tenta cortar o celular de alguém durante uma semana para ver o que vai acontecer. Quantos de vocês conseguem sobreviver sem o celular durante uma semana? Trabalhando da terra, não com tecnologia. É um exercício professor, eu consigo viver, né? Eu consigo viver porque a tecnologia está muito avançada, mas só se eu for para o interior caçar, eu esqueço o celular no mundo. Olha, eu pensava assim também, Liliano. Até que eu fui pescar ali quando o Aquidauana encontra o Miranda, lá embaixo, começo do Pantanal lá, e eu fui com o meu celular da Claro e um celular da Oi. O celular da Oi era um pequenininho, eu até chamava de porrinha, pequenininho assim. Dava nada, era 3G da vida. Não tinha nada, era SMS, olha lá. E o outro, um smartphone, todo poderoso, todo cheio de coisa e tal, não sei o quê. Pois é, o smartphone, no que eu pisei dentro da lancha que a gente saiu para pescar, o smartphone parou de funcionar na hora. Eu estava pescando, tranquilo, de boa, quando de repente eu sinto o troço vibrar dentro do meu bolso. Falei, ué, que é isso? Enfiei a mão no bolso, era o celular pequenininho, da Oi, pegando na beira do rio, com força máxima, sinal máximo. Então, Leliano, nesse caso é melhor esquecer o celular mesmo. Porque senão ele te acha. Se a operadora for boa, ele te acha. Lá no meio do mato. É verdade, professor. Aconteceu comigo, professor. Eu estava fazendo serviço lá na Fundação Bradesco, em Miranda, ali próximo ao Bodoquena. E eu estava com meu celularzinho, só que eu sabia que não tinha rede. Tinha que subir na torre para poder ter acesso à rede. E era 6 horas da noite, às 18 horas, eu subi na torre. Rapaz, eu escutava grito de onça. Eu desci correndo lá da torre. Eu entrei no quarto branco. Disse, não, mano, não vou mais ligar, não. Deixa esse celular aí parado. Rapaz, mas é difícil, hein? Não é fácil não, meu. Não é fácil, vou dizer para você, viu? Nós que estamos acostumados com tecnologia, ficar sem ela é difícil, muito difícil.
Eu fiquei segunda-feira, por causa da tempestade, caiu uma árvore aqui no condomínio. Eu fiquei das 13 horas de segunda-feira até as 17 horas de ontem, sem luz e sem internet em casa. Eu estava a ponto de ficar louco. O professor trabalha home office, eu estava sem trabalho, eu estava sem internet, eu fiquei no 4G, só que eu não tinha luz para recarregar o celular. E aí, como é que faz? Foi uma experiência interessante, no mínimo. Então, professor, na verdade a gente vivemos num mundo globalizado, né? E sem internet, sem nada, não somos nada agora. Tem um exemplo do povo lá de Macapá, que está sem energia, eu acho que já vai fazer 10 dias. E eles estão lá, estão agoniados, não sabem como viver sem energia. É verdade. É Macapá, não foi? Passou no jornal? Sim. É lá Macapá, mesmo. Então... É lá mesmo. O mundo é tão globalizado que se ficar uma hora desligado, a pessoa já fica doida. Sim, é verdade. Vamos em frente aqui, gente. Bom, a gente falou da fisiocracia, que é um modelo mais medieval, digamos assim, né? Um pouco mais sobre ela. Ó. Nessa teoria, o papel do governo era limitado a observar esses fatores, não interferindo em nada, deixando as coisas acontecerem naturalmente. Olha o desastre para uma economia como a nossa hoje em dia. O seu principal pensador foi François Quesnay. E ele pensava, uma das principais doutrinas dele é a seguinte: toda a riqueza seria originada das terras, com a agricultura sendo a formadora dessa riqueza, e que as outras formas de produção eram somente para fazer a transformação das coisas originadas da terra. Pois é. Logo em seguida veio a escola clássica, onde nós temos o liberalismo econômico, onde as relações de mercado entre compradores e vendedores eram eficientes, sem que houvesse a necessidade da participação do governo intervindo nessas relações. Então, nós tivemos aí uma certa liberdade a nível de mercado para que compradores e vendedores pudessem negociar sem o envolvimento direto do governo. Eu digo envolvimento direto porque todos os governos, de uma forma ou outra, não importa o período do tempo, sempre influenciaram ou tiveram influência das doutrinas de mercado adotadas. Todos. Não existe nenhum governo que já tenha passado pela face da Terra que não tenha sido afetado de uma forma ou de outra pela doutrina de mercado adotada na época. Tá? Seu principal pensador foi o britânico Adam Smith, que tinha por doutrina o seguinte: o crescimento de uma sociedade era guiado por uma mão invisível, uma força natural que empurrava a economia como se fosse uma mão invisível, pois não havia necessidade da atuação do Estado, já que a riqueza só poderia acontecer com o trabalho humano e a sua origem era estabelecida pelos valores de troca e não pela moeda. Observe. Vamos dar uma olhada no exemplo da tal mão invisível? Olha só. Na Páscoa, os ovos de chocolate são ofertados a um valor mais alto. Por exemplo, R$20. Põe aí uns 200, né? Porque o ovo da Páscoa custa o zóio da cara. Já que existem muitos compradores para essa mercadoria que estão dispostos a pagar um valor maior só pelo prazer de ver a alegria de quem vai receber essa guloseima. No entanto, passado o domingo de Páscoa, as lojas começam a baixar o preço do ovo de chocolate, por exemplo, cobrando R$10 por ele. Pois, por existir grande oferta, são os ovos em estoque, e não haver uma demanda suficiente, porque já passou a Páscoa, poucos continuam querendo comprar os ovos. O preço se ajusta quase que automaticamente. Então, o que a gente está vendo aqui?
aparentemente, isso acontece com vários fatores, tá, gente? Eu dei um exemplo para vocês na aula passada a respeito do que aconteceu lá no Sudoeste Asiático, né, em termos de tecnologia. Então, pensa só. Lembra do exemplo? Que houve uma greve por melhorias de trabalho, né, em Taiwan e na Coreia do Sul. Pois é. O que aconteceu? Essa greve afetou praticamente o mundo inteiro, porque nós usamos tecnologia que vem de lá. O que aconteceu? O valor da memória RAM, que antes custava algo em torno de R$180, o barramento de memória RAM de 8 GB, se eu não estou errado, acho que era isso, 8 GB de memória RAM da época, saltou para R$420, de uma hora para outra. Por quê? Começou a faltar o produto no mercado. E engraçado que quando começa a faltar o produto no mercado, o produto tende a aumentar. Já perceberam isso? E aqui o exemplo da mão invisível, ele vai na linha diferente, né? Porque a gente viu o exemplo da Páscoa com os ovos, um excedente de ovos no mercado, no estoque. Os mercados, o que fazem? Eles abaixam o valor para poder vender esses ovos. O contrário também existe. Como eu acabei de dar o exemplo para vocês. Uma greve que aconteceu do outro lado do mundo, afetou os preços de peças e eletrônicos aqui no Brasil, a ponto de fazer uma memória RAM de 8 GB saltar de R$180 para R$420. Muito bem. E o que aconteceu? Logo após o término da greve, e é óbvio que eles não conseguiram o que eles queriam, o que aconteceu? Logo em seguida, voltou a produção ao normal, só que o preço, ele diminuiu muito, muito lentamente. Tanto que até hoje nós sentimos, tá? Quem trabalha com TI sabe disso. Nós sentimos o impacto desse evento que ocorreu há tanto tempo atrás, até hoje. Porque o valor das memórias não abaixou, como era antes. Associem a isso o valor do dólar, que hoje está... vou falar em valores atuais, tá? Dólar, hoje. R$5,39. Semana passada ele estava um pouco mais caro, né? Hoje é um pouquinho. Mesmo assim, são R$5,39 por $1. Então, um item que custa $20, vezes R$5,39 sai por 107. Percebem, então, o efeito da tal mão invisível? O problema, gente, é que isso ocorre até hoje. Isso não mudou. Tá? Apesar do nosso modelo econômico ser muito diferente do modelo adotado aqui pelo neoclássico, né? A escola clássica, desculpe, o efeito mão invisível não mudou. Ele continua igual na economia. Tá? E é uma prática considerada normal. Tá? Uma prática normal, porque a maioria das pessoas com um excedente em estoque fazem isso. Dificilmente uma pessoa que tem excedente de estoque vai manter o valor da sua mercadoria, um valor de sei lá, 10x. A tendência é o quê? A pessoa baixar o preço para se livrar do estoque, ou fazer a renovação desse estoque. Certo?
Isso é o natural. É o sintoma da mão invisível. Certo? Vamos continuar então? Escola neoclássica. Surgiu no final do século XIX, tinha um foco em estudos de racionalização dos recursos, que são escassos, trazendo a ideia de que os homens sabem racionalizar seus ganhos e gastos, sendo esse um forte pensamento liberal. Na época havia muito disso, né? O sistema econômico, nesta visão, seria extremamente competitivo e, por isso, o equilíbrio seria facilmente alcançado se houvesse pleno emprego dos fatores de produção. Disso surgiu a teoria do valor. O valor de um determinado bem é considerado pela sua disponibilidade, ou seja, quantidade, e sua utilidade marginal decrescente. O professor não entende nada. Então vamos exemplificar a teoria do valor. Imagine que no deserto um homem recebe 3 copos d'água. O primeiro copo que ele beber vai trazer para ele um altíssimo bem-estar. É a utilidade. É o primeiro copo. Ao beber o segundo copo, o homem tem uma ampliação no total do seu bem-estar. Mas essa sensação é menor, decrescente, do que ao beber o primeiro copo. Quando tomar o terceiro copo, ele terá ampliado seu bem-estar total, mas essa sensação de realização será um pouco menor do que ao beber o segundo copo, né? Então, pensa só, você no deserto recebe 3 copos de água. O primeiro vai matar sua sede. O segundo, você vai estar satisfeito. O terceiro é gula. Vamos pensar dessa forma, tá? E a teoria do valor se aplica exatamente nisso, certo? Professor, um exemplo prático da teoria do valor. Gente, o exemplo prático da teoria do valor seria, por exemplo, a aquisição de carro. Qual é o contexto hoje de um carro popular? Eu acho que, inclusive, essa expressão tinha que mudar, né? Porque de popular o carro não tem nada. Quanto custa um carro popular hoje? Vamos buscar dados do pai Google. Olha lá. Carro popular. Ó. Valor, deixa eu até colocar aqui, ó. Valor do carro popular. Olha lá. Ele ainda trouxe uma tabelinha para nós, ó. Confira quais são os 10 carros mais baratos do Brasil. Eu fiquei curioso. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Quais são os carros mais baratos do Brasil? Vamos ver? Lá na UOL. Primeiro, o Chery New QQ Smile. Custa R$ 24.990. Bom, esse aqui até que dá para dizer que é popular, né? Vamos lá. O Fiat Mobi Easy, modelo Easy, né? R$ 32.990. Deixou de ser popular já. 32 mil. Vamos continuar. Terceiro, o Renault Kwid versão Life. R$ 33.290. O quarto lugar, o Hyundai HB20 1.0 Unique. R$ 44.490. O quinto, o Fiat Uno Attractive, o quadradinho, 1.0, R$ 45.290. O sexto, o Ford Ka S, R$ 45.590. O sétimo, o Renault Sandero Authentic, R$ 45.990. O oitavo, o Chevrolet Onix Joy. É o básico, né? R$ 46.590. Nono lugar, o Gol 1.0. Olha quanto está um Gol 1.0, considerado carro popular. R$ 47.020. E por último, o Fiat Argo 1.0,
e o Hyundai HB20S. Ambos 48.990. Gente, só de olhar a tabela, vocês tiveram a noção da tal teoria do valor funcionando? Por quê? A teoria do valor, ela fala diretamente ao nosso contexto, tá? E especialmente aos nossos modos de consumo. Quando você olha para essa tabela aqui, qual é a sua tendência? Geralmente procurar o mais barato. Certo? Só que, nesse caso, o mais barato é um carro fabricado na China, importado para o Brasil, que tem uma manutenção e tem uma garantia aqui no país que são questionáveis. Só que vocês repararam a diferença do primeiro para o segundo lugar? É de quase R$8.000. E isso já chama a nossa atenção. O salto de valor, né? E daqui para frente, nós temos um salto, ó, do Renault Kwid para o Hyundai HB20, já tem um salto de mais de 10.000. Baseado nisso, e se você chegar para mim e falar, professor, eu estou procurando um carro para comprar, qual que é a sua faixa de preço? Ah, eu quero algo abaixo dos 40.000. Qual é a sua indicação nesse caso? Só recorrendo a carro usado. Também é outra possibilidade, né? Seminovo, né, professor? Isso. O que você tem que levar em consideração? Aí a teoria do valor começa a mostrar a sua verdadeira face. Porque a partir do momento, eu tenho 40.000 para investir num carro. Eu vou comprar um carro novo? Ou eu vou procurar um carro usado, porém, que me dê um nível de conforto semelhante ou superior a um carro novo da mesma faixa de preço? É algo a se pensar. E aí é a teoria do valor em ação. Por quê? A partir desse momento, você começa a pesar as possibilidades. Você começa a considerar o custo-benefício. Existem várias variáveis, inúmeras, que entram nesse cálculo. Mesmo se você estiver disposto a gastar um dinheiro para comprar um carro. Vou gastar 40.000 para comprar um carro. Beleza. Aí você vai lá, 40.000, então é o Renault Kwid Life 1.0. Mas será que com 40.000 reais você não consegue comprar um carro mais confortável? Dá para comprar um Corolla antigo. Pois é. Então é aí que entra a teoria do valor. Entendem? O que tem valor para mim tem um peso diferente para você. E assim por diante. Então, por exemplo, se eu tenho 40.000 para aplicar hoje eu poderia comprar com 40.000 reais, eu compraria, eu gosto muito da Citroën, né? Eu tenho um Citroën, tenho um C3. Então, eu compraria um C3 mais novo que o meu, numa condição muito agradável. Isso se eu tivesse 40.000, tá? Mas aí que tá. Professor, mas por esse valor eu podia comprar um Gol 1.6 usado. Sim, compraria. Como o colega falou, eu compraria um Corolla usado. Sim. E é aí que entra, meus caros, a teoria do valor aplicada à nossa psique. Porque o que tem valor para mim tem um peso diferente para você. E vice-versa.
problema é quando a pessoa pega esses 40 mil, que é um carro novo, daí acaba se encrencando no financiamento, né? No restante. Justamente. Justamente. E é por isso que a gente tem que pesar muito bem a mão nesse momento, né? Nós que temos um entendimento, estamos vendo uma disciplina de economia, a gente tem que levar isso em consideração. Eu compro um carro novo com os 40 mil ou eu invisto num usado mais potente, mais confortável, talvez até mais adequado para a minha necessidade? Então, as variáveis da equação mudam. E quando essas variáveis mudam, aí está entrando em ação a teoria de valor. Certo? Muito bem, vamos voltar aqui então. Agora vamos falar do pessoal lá socialista. Vamos falar sobre o pensamento marxista. Desenvolvido pelo estudioso socialista Karl Marx, pai do comunismo e do socialismo, né? O pai do comunismo e pai da teoria socialista, né? Ou da doutrina socialista, como vocês preferirem. Trabalhou na análise da teoria objetiva do valor e desenvolveu a teoria da mais-valia do trabalho, que dizia que o esforço total do trabalhador na atividade produtiva não era remunerado adequadamente, havendo uma exploração do trabalho por parte do dono da empresa. É a doutrina do proletariado, né, gente? Que se embasa todo o pensamento marxista e todas as doutrinas que hoje são empregadas no modo socialista por alguns países do mundo. No entanto, é importante a gente destacar algumas coisas quando se trata do pensamento marxista e também do modelo socialista, porque hoje o maior exemplo de socialismo no mundo é a China. No entanto, o socialismo da China ele é algo que é difícil de se encaixar nas descrições e nos conceitos tanto do socialismo quanto do capitalismo. Muitos, até eu já vi alguns jornalistas falando a respeito, eles chamam de social capitalismo, que seria uma mistura do socialismo, né, com toda a sua ideologia e com o emprego de práticas capitalistas de mercado. No entanto, o governo centralizado e centralizador que a China adotou traz consigo também inúmeros malefícios e até algum modelo impeditivo de evolução da questão comercial. Para quem quer um exemplo do que eu estou falando, dá uma olhada na Huawei, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ela é chinesa. Se vocês não sabem, o pessoal a própria Xiaomi, né, que era chinesa também, e veja bem, era, porque ela não é mais, tá? Ela não é mais uma empresa exclusivamente chinesa. Hoje, a empresa de tecnologia do mercado que é representante da China é a Huawei, e ela está envolvida no meio de uma confusão gigantesca por causa do 5G. Tanto que o governo americano, do Donald Trump, eu não sei se o Biden vai pensar e vai manter as relações da mesma forma, mas o governo americano proibiu a Huawei de atuar dentro do modelo do 5G nos Estados Unidos. E esse impeditivo foi estendido até alguns países da Europa, né, que também apoiaram a decisão e resolveram bloquear, vamos dizer assim, o trabalho da Huawei. A alegação é de espionagem. Até onde isso é verdade?
para mim, é protecionismo americano. Para mim. Aqui no Brasil, hoje nós temos, se não me falha a memória, são 3 empresas que estão trabalhando com isso. Não vou lembrar de cabeça. Eu sei que a Nokia está no meio. Então, nós temos um pensamento totalmente, apesar do nosso governo ser muito alinhado com o governo americano, mas nós temos um pensamento bem diferente, não vou dizer totalmente diferente, mas bem diferente do pensamento americano. Porque as empresas que hoje investem no 5G, na evolução do 5G aqui no país, nenhuma delas é chinesa, mas também nenhuma é americana. Então, fica aí a pulguinha atrás da orelha, né? Bom, voltando para o Marx aqui. A propriedade privada do fator de produção capital é um dos males para o desenvolvimento da sociedade, pois a concentração do capital produtivo faz com que a mais-valia seja praticada, excluindo boa parte da população do recebimento desse ganho. Nós sabemos bem porque que isso aqui não foi para frente, né? Na aula passada a gente discutiu sobre isso. Agora vamos falar sobre a teoria keynesiana, que ela é mais recente, tá? Ela foi adotada no século passado, século XX. Desenvolvida por John Maynard Keynes, é baseada na existência do desemprego involuntário, no qual as pessoas aceitavam trabalhar pelo salário pago pelo mercado, mas não encontravam trabalho, e que deveria ser combatido por estímulos ao aumento da demanda por bens e serviços. Nessa teoria, o desemprego estava associado a uma demanda insuficiente, e o governo deveria aumentar seus gastos públicos a fim de elevar a demanda por bens e serviços e, consequentemente, gerar mais empregos. Vamos dar uma olhada no que ele quer dizer com investimento público. Vamos supor que o governo brasileiro aumente sua demanda por carteiras escolares para colocar nas escolas públicas. Isso vai fazer as empresas que produzem essas carteiras contratarem mais funcionários para conseguir aumentar a produção dessa mercadoria que foi demandada pelo setor público. Dessa forma, pessoas que estavam desempregadas, portanto não tinham renda, começam a ganhar um salário, a renda, gastando na compra de itens como roupas e eletrodomésticos, movimentando assim o fluxo da economia. Então, mais uma vez, a gente vê o quê? A ação do governo para o aumento, o fomento de trabalho e, consequente, aumento do fluxo econômico dentro do país. No entanto, esse investimento público ele deve ser limitado. E, geralmente, nós sabemos isso muito bem, o nosso país, infelizmente, destina verbas para obras que não têm tanta importância assim, certo? Então, o tal investimento público, ele meio que é um tiro no pé. Porque do que adianta você investir em obras de melhoria ou obras de saneamento ou obras na saúde, sendo que a obra está sendo superfaturada, mal estipulada e não atende a população como deveria? Faz a gente pensar, não é? Pois é. Muito bem, gente. Esse era o nosso assunto a respeito de história. Vamos dar uma olhada no nosso estudo de caso primeiro? Vamos lá? Nosso objeto de estudo é uma empresa do ramo alimentício, a Gold Label Massas, especializada na produção de massa fresca para nhoque, lasanha e outras iguarias da comida italiana. Na última reunião de equipe de produção, composta por engenheiro de produção e alimentos, o diretor Wesley disse em seu discurso de abertura: não basta apenas pensar localmente, temos que aumentar nosso raio de atuação. Presta atenção nisso aqui, tá? Aumentar o raio de atuação.
Dessa forma, ele quis deixar bem claro que a empresa deveria ampliar, olha lá, ampliar sua participação no mercado. Presta atenção. Sua produção, de acordo com o Sr. Wesley, poderia ser dobrada se os turnos forem adaptados, o que deixa a empresa numa posição favorável caso decida por expandir as suas fronteiras. Presta atenção nesse último aqui, tá? Ó. No entanto, o Sr. Wesley também explicou que a Gold Label deve ficar atenta com o aparecimento de novos concorrentes, indicando que ela deve aumentar a sua eficiência administrativa para conseguir competir com eles. Tá errado isso aqui, né? Vou solicitado foi, tá, gente? Foi solicitado ao nosso departamento uma definição do modelo o qual a empresa deve aderir, visando alcançar seus objetivos. A principal meta é colocar a concorrência como fator decisivo para tornar a empresa mais eficiente. Em outras palavras, a concorrência servir de inspiração ou motivação, tá? Qual das teorias discutidas em aula pode ser adotada nesse caso? Muito bem, essa é a pergunta. Qual das teorias que nós discutimos serve para que nós possamos definir, né? Que nós possamos definir um modelo para a empresa. Vamos ver o que a resposta nos fala, a solução proposta? Eu quero que vocês já vão pensando nisso, tá? Olha lá. Solução proposta. A teoria clássica, através do conceito do liberalismo econômico, deixa na mão do mercado o rumo para uma economia eficiente. Isso é o que diz a teoria. De acordo com essa teoria, o comportamento das empresas ao buscarem maximizar seus lucros em um ambiente competitivo torna a economia eficiente. Assim, a empresa Gold Label estará lidando com uma situação prevista pelos estudiosos clássicos e conseguirá expandir as suas fronteiras se atuar de forma mais eficiente que os seus concorrentes. Tá. Essa é a solução proposta. É isso que a gente deveria falar para a empresa. E você concorda com a solução proposta? Qual das outras teorias poderia atender a meta da empresa? Gente, a palavra-chave aí é concorrência e como enfrentar a concorrência. Só que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para outra coisa. E vocês podem perceber que as outras aulas elas servem para a gente encaixar esse tipo de pensamento aqui, ó. Eu queria que vocês observassem isso aqui, ó. Lembra que eu falei do último parágrafo? Ó? Sua produção, de acordo com o Sr. Wesley, pode ser dobrada se os turnos forem adaptados, o que deixa a empresa numa posição favorável caso decida por expandir as suas fronteiras. Turnos adaptados? Isso significa que a empresa provavelmente opera em CLT e esses turnos são turnos de 8 horas. E só tem um turno, né? Em outras palavras. Ele adaptaria os turnos de que forma? E será que essa adaptação aqui ela é suficiente para responder essa questão? Porque qual modelo que a gente estudou leva em consideração a questão da produção através da mão de obra? Pensa bem no que eu acabei de falar, porque se eu não estou errado, eu acabei de colocar essa solução aqui, ó, em xeque.
Será que a teoria clássica leva em consideração justamente a questão do trabalho? Perceberam uma analogia com outros estudos de caso? Outras situações? A maioria delas voltada para a mão de obra e a utilização dessa mão de obra? Aqui eu vou deixar aberto para que vocês usem a imaginação e respondam do jeito que vocês acharem melhor, tá? Mas eu já dei umas pistas aí. Beleza? Vamos para a continuidade então, gente. O embasamento teórico 2, falando sobre macroeconomia e microeconomia. Aqui eu citei bastante definição, tá? Porque o material didático aqui é meio fraco. Mas vamos lá. Macroeconomia, estudo da economia como um todo. Você olha o cenário completo. Microeconomia, estudo para entender como se comportam as escolhas individuais dos agentes econômicos, as pessoas e as empresas. Mercado deve ser entendido como o local em que operam as forças da oferta e demanda, através de vendedores e compradores, de tal forma que ocorra a transferência de propriedade da mercadoria através de operações de compra e venda. Então, quando eu digo mercado, eu estou falando do quê? Eu estou falando do ambiente, não físico, tá? Mas um ambiente, vamos pensar assim, metafísico, tá? Um ambiente no qual vendedores e compradores se relacionam e realizam as operações de compra e venda. Bom, baseado nisso, pode ser um mercado de peixe, um mercado de hortifruti granjeiro, pode ser uma feira, dessas feiras de bairro, pode ser um mercado mesmo, né? Um estabelecimento comercial, pode ser num site de internet, como Mercado Livre ou Amazon, né? Então, o conceito de mercado é esse. Um local onde vendedores e compradores se relacionam realizando operações de compra e venda. Legal. Mercados atomizados são aqueles com a participação de muitos compradores e muitos vendedores, tornando cada participante muito pequeno no meio de tantos outros, para que ele consiga influenciar as decisões de outros agentes concorrentes. Mercados não atomizados são aqueles que têm poucos agentes e são mercados não concorrenciais. As decisões individuais sempre terão influência sobre as ações dos demais participantes, já que há diferença de forças entre os poucos participantes, e os agentes conseguirão estabelecer preços. Atomizado, então, é aquele que tem muita gente envolvida, tanto como comprador como vendedor. E por ser tão grande, por ter tanta gente, um único deles não conseguiria influenciar decisões de outros concorrentes. O mercado não atomizado é o contrário. Certo? Estruturas de mercado. Número de firmas ou empresas produtoras, a diferenciação do produto e a existência de barreiras para a entrada de novas empresas. Esses três compõem a estrutura de mercado que desejamos observar. Pode ser um site da web, pode ser um mercado da esquina, pode ser a feirinha do bairro. Certo? Esses três são as estruturas que compõem o mercado em si. Beleza? E quais são esses tipos de mercado? Concorrência perfeita, existem muitos compradores e muitos vendedores, ninguém influi sobre o preço das mercadorias, e características de atomicidade, fluidez e liberdade. Gente, isso não existe. Esse mercado não existe. Tá? Concorrência imperfeita, não existe atomização e nem homogeneidade, e a procura não influi no preço.
Consumidores estão presos à marca do produto e à sua publicidade. Mercado fica compartimentado. E isso tem mais cara de Brasil, né? Oligopólio. Pequeno número de produtores que controlam a oferta e no mercado existem poucos vendedores e muitos compradores. Vendedores exercem controle sobre o preço do produto final. Isso é um oligopólio. O oligopsônio. Muitos vendedores para poucos compradores. Os compradores dominam o mercado. É o contrário. O monopólio. Apenas um vendedor que define o preço e a quantidade, não havendo concorrência ou um produto substituto. E o monopsônio. Um comprador para vários vendedores de produtos e ou serviços. É o contrário, então. Beleza? Alguns detalhes a respeito desses tipos, tá? No monopólio, as influências das políticas públicas são atuantes e determinam muitas situações. O governo participa diretamente disso, tá? Entre as políticas destacamos as leis antitrust, que fazem análises para inibir abusos empresariais por parte de agentes econômicos muito dominantes do mercado. Um exemplo excelente disso, o processo movido pelas cortes europeias contra a Microsoft. Porque a Microsoft havia embarcado em seu sistema operacional um navegador que tornava praticamente obrigatório o uso desse navegador. No caso, as cortes europeias queriam e conseguiram, tá? Que a Microsoft removesse o navegador das versões instaladas no continente europeu. Olha só a força que a influência do governo, né, no caso da justiça, tem em cima de um monopólio. Porque, gente, qual o número de máquinas rodando Windows hoje em dia? Imenso, né? É um tsunami de gente. Muito bem. Mais uns detalhes importantes, tá? As agências reguladoras, por exemplo, podem atuar diretamente sobre as firmas monopolísticas, trazendo uma regulamentação sobre os preços praticados pelo monopolista. Um bom exemplo seria a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que estipula os preços que as distribuidoras de energia vão cobrar pelo quilowatt-hora da energia que consumimos. Na maioria das cidades brasileiras, o monopólio pode ser visto nas empresas distribuidoras de energia elétrica e de água encanada. Nós temos isso aqui em Campo Grande. O monopólio da Energisa e da Águas Guariroba em Campo Grande. Não temos outra empresa de saneamento básico e não temos outra empresa que forneça serviços de energia. Isso é o que chamamos de monopólio. Mais um detalhe, no Brasil e no mundo temos exemplos de diversos oligopólios. Atenção, estou falando de oligopólios, tá? Como as montadoras de veículos, marcas como Fiat, Volkswagen, GM, Ford e Renault, detêm mais de 75% das vendas de automóveis no nosso país. A indústria do fumo, entre outros. Como são poucas empresas que dominam o mercado, há diversas formas de um oligopolista agir ou reagir no mercado, não havendo uma teoria geral para o oligopólio. Então, oligopólio, poucos vendedores e uma massa de compradores. Certo? Mais um detalhe. No Brasil, existem leis que proíbem acordos de preços entre empresas, visando proteger o interesse público. Nós chamamos de cartel, né? E a livre concorrência. Essas proibições são chamadas de leis antitrust, que tendem a incentivar a competição em detrimento da cooperação, com a aplicação de práticas de mercado, tais como fixação de preços de revenda, a aplicação de um corte de preços, que é chamada de determinação de preços predatórios. Aqui a gente tem um quadro comparativo entre elas, tá?
nós temos aqui característica, né? Concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolística. Então, quanto ao número de empresas, a concorrência perfeita é muito grande, o monopólio só há uma empresa, o oligopólio é pequeno e a concorrência monopolística é grande. Quanto ao produto, na concorrência perfeita, ele é homogêneo, não há quaisquer diferenças. No monopólio, não há substitutos próximos. O oligopólio pode ser homogêneo ou diferenciado. E concorrência monopolística é diferenciada. 3. Quanto ao controle das empresas sobre os preços. Na concorrência perfeita, não há possibilidade de manobra pelas empresas. No monopólio, as empresas têm grande poder para manter preços relativamente elevados, sobretudo quando não há intervenções restritivas do governo, as leis antitrusts. O oligopólio, embora dificultado pela interdependência entre as empresas, essas tendem a formar cartéis controlando preços e cotas de produção. Lembrando, a formação de cartel no país é proibida. E na concorrência monopolística, pouca margem de manobra devido à existência de substitutos próximos. O quarto, quanto à concorrência extra-preço, promoções, atendimento, propaganda, pós-vendas, etc. A concorrência perfeita não é possível e nem seria eficaz. No monopólio, a empresa geralmente recorre a campanhas institucionais para salvaguardar a sua imagem. O oligopólio é intensa, sobretudo quando há diferenciação do produto. E na concorrência monopolística, é intensa, exercendo-se pelas diferenças físicas de embalagens e prestações de serviços complementares. Quinto e último, quanto às condições de ingresso na indústria. Para a concorrência perfeita, não há barreiras. No monopólio, barreiras ao acesso de novas empresas. No oligopólio, barreira ao acesso de novas empresas. E na concorrência monopolística, não há barreiras. Então, meus caros, essa é uma análise breve dos tipos que nós temos disponíveis, né? Os tipos de mercado que nós temos hoje no mundo. No Brasil, nós podemos identificar pelo menos 3 desses tipos, né? O monopólio, o oligopólio e a concorrência monopolística. Concorrência perfeita no Brasil não existe. Esse modelo não existe no país, tá? Geralmente, a concorrência perfeita acontece em países socialistas, que o governo exige ou influi diretamente no mercado. Ou controla, né? Se vocês preferirem. Muito bem. Vamos ao estudo de caso 2. Vamos continuar. Estudo de caso 2. Análise. Nosso objeto de estudo é uma pequena granja na região de Araçatuba, São Paulo, de propriedade do senhor Genival. A granja é pequena e atende apenas a comunidade local, concorrendo sempre com outros produtores. Olha isso aqui, tá? Presta atenção nisso aqui. Em um dia normal de trabalho, recebeu uma ligação de uma grande empresa, que trabalha com partes de frangos congelados, que está estabelecendo nova filial na cidade de Araçatuba. Esta empresa ofereceu um valor para comprar toda a produção da granja, sem necessidade de diminuir nem aumentar a produção. Ou seja, pagará por ter todos os frangos produzidos pela granja de Genival e pediu exclusividade. A palavra mágica está aqui, tá? Dessa forma, se aceitar a proposta, Genival não poderá mais vender para seus clientes habituais. Por ter pouco conhecimento dessas práticas de mercado, o senhor Genival procurou nossa empresa para maiores esclarecimentos. Precisaremos explicar como se caracterizará a estrutura de mercado em que ele passará a estar inserido, caso resolva vender para a indústria de congelados. A partir dessa proposta, ao senhor Genival, ele decidirá se deve ou não aceitar a proposta. Muito bem.
a solução proposta. No caso da granja do senhor Genival, podemos afirmar que atualmente ele está inserido em um mercado de concorrência perfeita. O momento atual dele é esse, ó. Não existe praticamente nenhum lugar do país, mas ele está inserido em uma concorrência perfeita, pois seu produto não é exclusivo e o mercado acaba regulando os preços, além de existir a possibilidade de aparecerem novos entrantes, novas granjas, né, que participem do mercado. Já se ele aceitar vender toda a sua produção, fará parte de um monopsônio, pois ele e os outros criadores de frango terão a sua produção adquirida por um único comprador. Do ponto de vista de mercado, é uma excelente oportunidade de negócios. Será? E você concorda com a solução proposta? Qual dos outros tipos de mercado poderíamos encaixar a proposta de negócio? E quais seriam os impactos para a granja do senhor Genival? E aí? Esse é o estudo de caso que faz pensar, né? O que deve ser feito? Qual deve ser a resposta que a gente vai dar para ele? Ele deve aceitar? E qual seria a justificativa para ele aceitar? Ou ele não deve aceitar e a gente deve propor um outro modelo para ele, além desse monopsônio que ele está se instaurando aí, fazendo parte. Eu dei pistas a respeito disso, né? Ó, aqui. Primeira, isso aqui, ó. É uma concorrência perfeita, né? Muito bem. Agora, a segunda pista foi essa, ó. Se ele vai ter se a empresa pediu exclusividade para a granja, significa que ele não vai poder mais vender a produção dele no mercado local. Quer dizer, essa empresa ela está literalmente esmagando a concorrência perfeita que existe no local. Muito bem. E, consequentemente, se é um monopsônio, quem vai ditar os preços é a empresa. Se você não... ela vai comprar toda a produção, certo? E você não tem poder de discussão a respeito do contrato. Será que esse modelo está certo? Nesse caso aqui está correto? Seria o modelo ideal para a situação? Ou será que ele deveria recusar? E por que ele recusaria? São essas perguntas que vocês vão responder. Beleza? Alguma dúvida? Os estudos, não sei se vocês perceberam. Fala, Carlos. Não, tudo ok. Não sei se vocês perceberam, mas os estudos de caso estão ficando cada vez mais pessoais, né? Baseado na experiência de vocês, vocês têm que responder isso. Além de usar a teoria, óbvio. Mas baseado na experiência de vocês. Porque os estudos de caso estão ficando muito pessoais. As respostas são muito particulares, né? Porque através das respostas do estudo de caso, vocês detalham o pensamento de vocês, o entendimento de vocês. E é por isso que eu decidi adotar um modelo de estudo de caso, ao invés de ficar lendo teoria aqui a todo direito. É muito mais producente trabalhar dessa forma. E aí, alguma dúvida?
Não, professor, eu acho que a proposta é bem legal aí, porque a exclusividade da empresa e também não vai ter necessidade de aumentar e nem diminuir a produção. Bem tranquilo, Sim. Aí você explica. eu acho, né? Mas explica direitinho, tá? Explica lá no relatório. É, Vamos lá, gente. Momento Chloe da aula. Momento Chloe, baixinha, dentuça. Relatório. baixinho aí, cara. Relatório. Gente, resolução do estudo de caso 1 e resolução do estudo de caso 2. Prepara o relatório e manda para mim. O assunto é o de sempre, a de MECO, atividade e a data de hoje. 2020, 11/11. Data de entrega, dia 13. Então, são 48 horas para discutir, para pensar um pouco. E, por favor, galera, apenas um comentário, tá? Antes da aula terminar. No último relatório, somente 5 alunos entregaram o relatório. Sendo que esses relatórios são as notas de atividade A1. Gente, isso para uma turma que geralmente, em tempo de prova, tem 50 alunos, é um problema sério, hein? Senhores líderes de classe, representantes e aqueles que conhecem o resto dos colegas, por favor, deem um puxãozinho de orelha nos colegas de vocês, porque depois da N2, a N2 vai ser toda baseada na teoria que a gente viu até agora, certo? Eu devo pegar estudos de caso e colocar na prova. Se a pessoa não fez os relatórios, ela não vai ter condição de responder os estudos de caso da prova. Certo? E eu vou cobrar embasamento pesado em cima disso. Outra coisa, já foi explicado para vocês que como vai funcionar o esquema de prova da N2? A turma está sabendo? Não. Oi? No momento ainda não, né, professor? Aí só que foi lançado aí em mensagem, mandaram no Mense para mim, e os dias de prova serão dia 16 até o dia 4 de dezembro. Mas não passaram ainda o relatório completo. Tá, então deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar o modelo de prova. Gente, a prova ela tem que estar liberada para vocês 48 horas antes da data de entrega. Então, da última vez, como é que funcionou? Foi algo bem parecido, né? Eu liberei antes para vocês poderem entregar. Dessa vez, agora, vai ser assim. Deixa eu até anotar aqui no... Eu vou usar o meu bloco de notas aqui para anotar para vocês entenderem. Então, a data de liberação da prova. A nossa prova está marcada, de acordo com o calendário, para o dia 2 de dezembro. Tá? Então, data da prova. Data de entrega da prova, dia 2/12 de 2020, até às 21 horas e 30 minutos. Certo? Então, data de entrega da prova, dia 2/12 de 2020 até às 21h30. Data de liberação da prova, tem que ser 2 dias antes. São 48 horas, né? Então, vai ser liberado dia 30 de novembro, 30, desculpe, do 11 de 2020, às 19 horas. Então, a prova de vocês vai estar disponível lá no Google Drive, tá? Lá no Google Drive, lembra disso, tá? Igual foi a última. E lá, eu vou também colocar lá no AVA, mas eu tenho quase certeza que está todo mundo pegando no Google Drive. Outra coisa também, eu já vou fazer isso agora, inclusive.
Eu vou deixar lá no AVA. Deixa eu perguntar para vocês. Tem algum colega de vocês que não está no grupo do WhatsApp da turma? Vocês sabem de alguma pessoa que não esteja? Que é o seguinte, ó. Eu vou colocar, já estou fazendo isso agora, inclusive, tá? Eu vou colocar, e vou deixar avisado o pessoal, tá? Eu vou colocar uma aula, um link na aula, lá no AVA. Eu vou colocar... Link 1.1, empresas e tal. A professora já tinha deixado algumas coisas aqui. Tem lá orientações gerais, certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar em orientações gerais. Espera só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Não, eu não consigo colocar em orientações gerais. Onde que eu vou colocar isso? Vou fazer o seguinte, gente. Lá na seção 1, tá? No AVA, eu vou colocar links para WhatsApp e Google Drive. Gente, o que eu estou colocando aqui agora? Eu vou colocar o link lá, que é um convite para o Google Drive da turma, tá? Convidar via link, beleza, copiei. Se vocês ficarem sabendo de algum colega que não esteja no WhatsApp, por favor, informe que lá no AVA tem o link para ele, tá? Eu tinha combinado isso com a professora Adriane e com o professor Sibelino também. Então, eu vou deixar disponível lá para vocês, ó. Vou fazer mais, vou colocar o link do YouTube também, tá bom? Beleza. Então, Google Drive e YouTube. Beleza. Deixa eu colocar aqui. Isso. Tá bom. Então, vamos colocar aqui. Tá bom. Aqui mesmo, todo mundo. Beleza. Já está publicado. Então, no Google Drive, desculpe, no AVA agora tem lá links para WhatsApp, Google Drive e YouTube. Se algum colega de vocês não estiver no WhatsApp da turma, esse link, avisem para ele que esse link do AVA direciona ele para lá, tá? Então lá tem toda a informação que precisa para vocês poderem entrar no grupo. Bom, então vamos voltar aqui. Data de liberação da prova, dia 30/11, às 19 horas. A data de entrega da prova, dia 2/12, até às 21h30. Beleza? Muito bem. Bom, isso aqui está gravado, né? E eu também vou colocar lá no WhatsApp da turma. Tá certo? Alguma dúvida sobre o lance da prova, gente? Não, professor, tranquilo. Beleza. Como que vai ser a prova? Deixa eu já adiantar para vocês. A prova será praticamente no mesmo modelo da primeira prova, tá? Então, serão afirmações verdadeiro ou falso. Vai ser só a prova. Eu não vou cobrar trabalho de vocês, tá? Então, é só a prova e são quantos pontos? 4.000? A prova de vocês é cheia, vale 4.000 pontos. Deixa eu confirmar isso. Só um pouquinho. É isso mesmo, professor. 4.000 pontos. Exatamente. 4.000 pontos. Então, gente, a prova vai ser
20 questões, afirmações verdadeiras ou falsas, do mesmo modelo. Gente, eu vou deixar um conselho. Leiam a prova, resolvam a prova, mas não chutem. Por que eu estou falando isso? A prova verdadeira ou falso, eu vou chutar metade verdadeiro, metade falso, eu vou garantir metade da nota. Então, esse professor aqui tem uma leve tendência a fazer provas diferentes. Então, teve colega de vocês que fez exatamente isso, chutou metade e acabou se dando mal. Então vou chutar tudo verdadeiro. Ou vou chutar tudo falso. Gente, eu acho, tá? E quando eu digo acho, eu falo assim por não ter certeza. Mas eu acredito que essa nossa disciplina, ela não seja tão assim complicada a ponto da pessoa não se dedicar um pouquinho para fazer a prova. Não é mesmo? Na verdade, eu vou ser bem sincero para vocês. Essa prova tá mamão com açúcar. O conteúdo, vocês têm todo ele em vídeo no YouTube. Vocês têm todos os PDFs que são resumos do material didático. Mais os relatórios que foram... isso, quem entregou o relatório, né? Óbvio. Então, gente, o que não falta é material para estudar. Tô com preguiça de ler. Beleza, vai ver o vídeo no YouTube. Eu tô com preguiça de ver o vídeo no YouTube. Beleza, pega o PDF lá para dar uma olhada. Eu não quero ver nenhum nem outro, eu vou chutar tudo na prova. Então, reza para que o professor não tenha um desses devaneios de desequilibrar a prova. Pode acontecer? Pode. Eu fiz isso na primeira, eu posso fazer de novo. Certo? Na verdade, eu gostaria que todos vocês se dedicassem, pegassem a prova, lessem com calma, tudo baseado naquilo que a gente discutiu aqui em aula. Então, está tudo disponível para vocês. Não sou daqueles, vocês já perceberam isso, não sou daqueles que desencavam coisas do além, do aquém e joga na prova. Não. Tudo que tem na prova é o que foi dado para vocês. Então, tá bem tranquilo. Bom? Então, façam a prova com calma, com tranquilidade. Gente, produz o relatório para garantir pontuação. 5 alunos entregando uma turma que tem 50. A galera não está valorizando os pontos mesmo. Professor, eu creio que eu entreguei o meu relatório para o senhor. O último, não. O último, 47. será? Então vou não. dar uma verificada aqui. Verifica, gente. Que foi o do caso 2, né? Não, toda aula são 2 estudos de caso. Professor? Pois eu creio que eu não entreguei o segundo. Então, eu não recebi nenhum seu. Eu não recebi e-mail seu. Eu tenho aqui enviado. Então, eu não recebi nenhum seu na minha caixa de e-mail. Então, se você enviou, e essa instrução serve para todo mundo, tá? Se vocês enviaram... Eu enviei para o senhor. Tá. Se vocês enviaram esse e-mail e conferiram a nota do relatório já foi lançada e a sua nota está como ausente, significa que eu não recebi seu e-mail. O que você vai fazer? Você vai tirar um print da tela de envio, né? Você vai abrir o e-mail enviado, vai tirar um print da tela de envio e vai mandar para mim. Certo? No próprio e-mail. Isso, no meu próprio e-mail. Ou então no WhatsApp, onde você achar melhor. Professor, porque eu enviei e no AVA estava a pontuação lá da nota lá do trabalho, que era 300 pontos, não era? De qual relatório você está falando? Foi do conceito do caso 1, que falava das empresas. Não, mas aí você
a data. Não, o que que a gente deveria, como é que se fala? Colocar o que que a empresa estava precisando para ter um bom atendimento e tal. Caso não era uma planilha, tinha que fazer e mandar. Você tem que Foi passar a data, Leandro. Eu não sei dizer dessa Foi forma. a planinha mesmo que eu fiz. Tá, estou abrindo o e-mail, mas é confirmado isso, tá? Eu não recebi e-mail seu. Sim, Tá. mas eu vou bater uma foto, um print aqui, aí eu envio para o senhor. Isso aqui, ó, dia 4. Não. Os únicos que me mandaram o e-mail do relatório do dia Tudo 4. bem, professor. Uma boa noite aí, fique com Deus, tá? Beleza. Vou. Os únicos que mandaram o relatório... Agora eu vou ficar aqui na frente da TV assistindo o Rogério Ceni aqui no Flamengo. Beleza. Os únicos que Falou, mandaram boa noite. e-mail... Falou, boa noite. Os únicos que mandaram e-mail para mim foram o que eu recebi, tá? Fábio Segovia, Gabriel Soares, Leonardo Miranda, Naif Souza Araújo e Renato Bravo. Minto. Também tem o William Silva. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que mandaram relatório na data do relatório do dia 4/11/2020. Se você não está nessa relação, tire um print da tela de envio deste e-mail para mim e me mande por WhatsApp ou pelo e-mail mesmo, que eu vou verificar. Tá bom? Caso contrário, a nota permanece como ausente. Beleza? Professor, esse do dia 4 eu não encaminhei mesmo, não. Fiquei sem condições de fazer, tá? Beleza. Tudo bem. Só os dois. Beleza, professor. Eu também não enviei, não, que eu não consegui fazer a planilha. Eu não enviei nenhum nem o outro. Tudo Mas eu bem. entendi, a aula foi muito boa. Beleza, gente. Então, vamos encerrando por aqui, tá? Valeu aí, Falou, professor. professor. Boa noite. Eu agradeço a presença de todos e que vocês continuem se cuidando, gente. Um grande abraço, tudo de Valeu. bom. Próxima aula. Falou, professor, boa noite. Falou, boa noite.